queridos, boa noite, Pai seja com todos, aplaudam o Senhor, glória a Deus, boa noite irmãos, Pai seja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês em 2 capítulos do Evangelho de Jesus, conforme o relato de João, capítulo 13 e o capítulo 4, eu peço que tenham paciência, porque eu vou precisar ler alguns textos destes capítulos para a nossa meditação esta noite. Os versículos 1, 2, 3 do capítulo 3 e depois os versos 7 e 8. Depois saltamos para o capítulo 4 e leremos os versículos 10, 11, 12, 13, 14 e depois o 28. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus é interessante demais. Ele não falou disso, Jesus, mas vamos lá. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Capítulo 4, versículo 10 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vedem um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Pai, em nome de Jesus, sua palavra foi lida e ela há de ser exposta, ministrada. Usa a minha vida nesta hora para falar com a sua igreja. Ilumina minha mente, aqueça meu coração e faz como te apraz. Fala com a sua igreja. Que cada um aqui esta noite saia daqui ministrado pelo Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes que eu comece a pregar, eu quero aproveitar para externar a minha gratidão em meu nome e em nome da minha família. Neste caso, minha esposa Sandra e o nosso filho Seymour, que está com 1 mês e 11 dias. E em torno do seu nascimento, a igreja se mobilizou, particularmente as irmãs, e nos abençoaram muito, nos serviram muito, com fraldas, com berço, com kit berço, com muitas coisas. E em um tempo difícil como a pandemia, fomos muito abençoados pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs. Muito obrigado às pastoras, pastora Alzira, pastora Elisete, pastora Vanessa, pastora Bel, missionária Lília, o departamento de mulheres e as irmãs que se envolveram para que ocorresse o que aconteceu de nos presentearem. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da minha família, nossa gratidão. Deus em Cristo possa abençoá-los, abençoá-las poderosamente. Somos muito gratos a Deus por isso. E sem dúvida foi um marco para nós, para mim, para minha esposa. E quando o Seymour crescer, poderemos contar para ele disso que aconteceu, deste feito, deste cuidado da igreja conosco. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. Amém? Muito obrigado.
eu já começo a pregar, mas eu vi Pastor Ney. Pastor Ney, seja muito bem-vindo. É muito bom tê-lo conosco esta noite. Seja muito bem-vindo. Eu quero pensar com os irmãos hoje um tema que eu roubei o tema em si, de um livro que eu li, que é de um filósofo dinamarquês, que é Søren Kierkegaard, considerado como o primeiro pensador do existencialismo. E o tema do seu livro era o desespero humano. E para esse homem, para esse filósofo, que também era teólogo e às vezes poeta, ele diz, a ideia dele é que todo ser humano é desesperado. Não importa quem você é, todo ser humano é desesperado. E esse desespero nós iríamos talvez falar, é como se fosse um vazio dentro do ser humano. E então o ser humano, este desespero está relacionado a perguntas que nos fizemos, relacionado a algumas questões da vida, relacionado, por exemplo, ao sentido da vida, o sentido do viver. Há sentido para a vida? E os existencialistas, eles são meio que um tanto quanto pessimistas, porque para eles não há sentido para a vida. E é muito parecido com a ideia de alguns filósofos, de alguns ateus, que entendem que não há sentido para a vida, não há propósito no viver, e por isso vivemos como nos apraz e por aí afora. E então, se não há sentido para a vida, por que da morte, por que dos problemas, por que das crises, e muitos porquês relacionados à vida. E quando eu olho para essa expressão de desespero humano e como que se em busca do sentido da vida, em que todo o ser humano está buscando um sentido para a vida, quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para a teologia, quando eu olho para questões bíblicas, a percepção que eu tenho é que, na verdade, esse homem não estava errado na ideia dele, embora ele possa estar equivocado em algumas conclusões. E a ideia de que nós vivemos desesperados é uma verdade. Por quê? Porque esse desespero está relacionado à necessidade de preencher o vazio que há em nós. O filósofo, cientista Blaise Pascal dizia que é um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E de facto há. O ser humano, ele vive e tem um vazio nele, há um vazio em nós. E é por isso que nós percebemos que é comum vivemos insatisfeitos. É comum nunca estamos necessariamente satisfeitos, apesar de muitas coisas que nos rodeiam. E eu li 2 textos das Escrituras que são interessantes porque são 2 encontros, 2 realidades diferentes e uma única mensagem. Um homem como Nicodemos e uma mulher como a samaritana. Eles tinham uma necessidade, assim como nós temos. Todos nós temos. E talvez você veio aqui por causa de uma necessidade. Quem sabe quem o trouxe aqui é uma cura. Eu não sei se de fato é. Quem sabe quem trouxe você aqui é ouvir uma palavra de autoajuda que levanta a autoestima. E confesso que eu não sei se de fato é isso que você precisa. Agora, que há em nós um desespero, nós nos movemos, nós corremos dia após dia, noite e mais noite, tentando suprir esse desespero, tentando preencher este vazio, tentando encontrar respostas para as perguntas que a vida nos oferece, tentando encontrar respostas que a vida nos confronta. E quando eu leio João capítulo 3, eu encontro Jesus sendo procurado por um homem que diz para ele: Senhor, olha, bem sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. Se não fosses de Deus, se Deus não estivesse contigo. E é interessante como Jesus muda de assunto.
Jesus deveria, pelo menos, se irmos para a lógica de como começa a conversa de Nicodemos, deveria dizer, tá bom, você disse isso, e ali, o que você quer de fato? O que você quer comunicar? O que você quer saber? Ele não pergunta, ele fala para ele o que ele precisa. Na verdade, necessário te é nascer de novo. Mas Jesus, eu não te perguntei sobre o que eu preciso. Eu não te perguntei sobre o que eu necessito. Eu só estou dizendo que tu és alguém de Deus. Só estou dizendo que Deus é contigo. E por ser verdade, fazes muitos milagres. Do outro lado, no capítulo depois deste, uma mulher que está indo para um poço. E geralmente ela vai para o poço num horário que não vão outras mulheres, não vai mais ninguém. Porque ela não é muito bem vista. Ela não é de boa fama. E ela vai para o poço buscar água, como é de comum, como era normal. E nesse dia ela encontra alguém que é Jesus, que a Bíblia diz que ele entendeu ser necessário passar onde? Lá em Samaria, quando estava indo para Galileia. Quem estuda a geografia bíblica sabe que, pela geografia, não era necessário Jesus passar em Samaria para ir na Galileia. Só que era necessário passar lá para se encontrar com aquela mulher. Então ele vai para lá e ele senta junto ao poço. E aquela mulher chega e ele pede água para ela. Fala, como sendo tu judeu, pedes água a mim, mulher, depois samaritana? Hoje aqui no Ocidente, talvez é normal, vemos homem conversar com uma mulher. Talvez não. Mas naquele tempo, ou então em Jerusalém, em Israel, não é comum, não é normal. Até hoje, inclusive. No Oriente não é muito normal. E depois, sendo ela samaritana e ele judeu, havia uma rixa, uma briga política, religiosa entre judeus e samaritanos. E Jesus diz para ela, mulher, se tu conheces o dom de Deus e sabesses com quem falas, tu me pedirias água da vida. Ela fala, Senhor, tu não tens balde, não tens como tirar água aqui no poço, porque não tens um cântaro, e depois o poço é fundo. Como é que tu vais tirar água? Como? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que bebeu aqui com seus filhos e seus gados? Eu disse, olha, se alguém beber desta água aqui, vai ter sede novamente. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas fluirão sobre o seu ventre, rios para a vida eterna. E quando eu olho para isso, eu penso algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E a minha pregação ela vai ser desenvolvida a partir de 3 declarações, a partir desses textos. A primeira dela é que às vezes nós não sabemos o que realmente precisamos. Porque essa mulher, ela vai para o poço buscar água. E quando Jesus chega perto dela, conversa com ela, fala para ela sobre a água da vida, ela diz, mas tu és maior do que Jacó? Você vai tirar água como? Jesus está falando de necessidades profundas. E ela está falando de coisas superficiais, de religiosidade, de tradicionalismo. O meu pai Jacó fez aqui. Outra coisa mais, nós samaritanos adoramos aqui. Jesus está falando de algo que é profundo, de algo que talvez, não talvez, que ela de fato precisa. E ela vai falar de coisas aparentemente palpáveis, que ela pode sentir, e diz, mas como é que tu vais tirar água? Não, mulher, não é sobre isso. E quando você lê o final do texto, versículo 28 e 29, você percebe que de fato ela não sabia o que ela precisava. Por quê? Porque depois que ela conversa com Cristo, ela deixa o cântaro na fonte e vai embora. Calma aí, mulher, você veio buscar água. Você não precisava de água. Como é que você vai sem água? Como é que você vai sem o cântaro? Sabe por quê?
Porque o que aquela mulher estava procurando, na verdade, não era aquela água. Ela precisava de algo muito mais profundo. Mas parece que ela não sabia que ela necessitava. E às vezes, esse desespero humano está conosco aqui. Você veio neste lugar dizendo: eu preciso de uma cura, eu necessito de um milagre, de uma porta aberta, eu necessito de uma vitória. A pergunta é: será que é de fato isso que você precisa? Será que é de fato esta cura que você precisa? Será que é de fato este milagre que a tua alma está gritando? Será que a tua alma, será que o teu coração está de fato, ainda que silenciosamente, dizendo desesperadamente que precisa de alguma coisa? Essa mulher aparentemente precisava de uma água daquele poço. Ela descobriu que não. Ela precisava da água da vida. Eu vim dizendo que talvez o que você precisa hoje não é a cura, não é a porta aberta, não é o milagre, não é aquela resposta. Talvez o teu coração de fato está angustiado, está perturbado, e se você não consegue entender isso e saber o que de fato precisa. Mas eu vim dizer-lhe que, assim como aquela mulher não sabia o que ela precisava, às vezes nós também não sabemos, mas ela estava diante de Jesus, e Jesus esquadrinha o nosso coração. Jesus conhece o profundo da nossa alma. Jesus conhece o profundo do nosso coração. Jesus conhece o profundo do nosso interior. E Ele, como conhece, como esquadrinha, Ele diz: sabe o que é mais do que a água deste poço? O que de facto você está precisando é do rio de águas vivas fluírem no teu interior. Mais do que este milagre, mais do que esta cura, mais do que esta vitória, mais do que esta provisão, talvez do seu coração silenciosamente, talvez a sua alma silenciosamente está gritando, até desesperadamente, sem palavra, pela água da vida que só tem Jesus. Não vem do poço de Jacó, não vem da resposta da oração, não vem daquele milagre que você quer, não é a vitória daquele carro, daquela casa. É o que? É a água de Jesus. E Ele está dizendo: se tu souberes com quem falas esta noite, se tu souberes com quem te encontras esta noite, tu beberás da água da vida e nunca mais terás sede. Eu tenho água para o seu interior de verdade. É por isso que às vezes nós estamos procurando: é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu preciso. E quando a gente encontra, não preenche. O que eu quero é aquilo, mas depois que encontra, não satisfaz. Não, o que eu estou buscando é aquilo. Sabe por quê? Porque aparentemente o que a gente precisa é isso, é aquilo e mais aquilo. Mas na verdade o que estamos precisando é a água que vem de Jesus, é a água que vem da fonte dele, é a água da vida, é a água que Ele é quem Ele é, fluindo em nosso interior. O que estamos precisando às vezes é sermos leito para que esta água flua, para que esta água flua no nosso interior. Ela foi embora sem a água do tanque ou do poço de Jacó. Mas sabe o que é? Escute isso. Ela vem de sua casa para o tanque buscar água, escondida, solitária, sem ninguém ter que saber. Mas quando ela experimenta da água da vida, ela vai sem a água daquele poço. Mas quando ela experimenta da água que vem de Jesus, da água que preenche o desespero humano, ela não volta mais meio que tímida, abatida e se escondendo. Ela volta contando: ei, venham conhecer o homem que eu encontrei. Mas que homem, mulher? Você já teve 5, tem o 6º agora. O primeiro não era dela, o segundo também não, o 4º e o 5º também não era, o 6º também não era.
Só que naquele dia, ela se encontrou com o 7º homem. Que agora ela pode sair dizendo: ei, venham conhecê-lo. Venham conhecê-lo. Por quê? Porque eu buscava água do poço de Jacó e ele me deu água da vida. Ele me deu água da vida. Este homem, seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Segunda declaração aqui que eu vejo nesses 2 textos, agora para o Nicodemos, sabe o que é? É que ele fala com Jesus: Jesus, mestre, sabemos que tu és de Deus, porque se não fosses, os milagres não iriam acontecer, porque Deus é contigo e a gente vem para os milagres. Olhem a conversa dele. Agora olhem o que Cristo falou: Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. Sabe o que é? É que às vezes nós não sabemos expressar a nossa real necessidade. Nicodemos chega até Jesus e não fala do que ele precisa, do que ele necessita. Ele apenas diz que Jesus é milagroso, poderoso e Deus é com ele. E Jesus dispõe para ele o que de fato ele necessita. Nicodemos, o que você veio aqui não é conversar comigo porque eu faço milagre. Não. Nicodemos, o que você de fato está precisando é nascer de novo. Às vezes nós não conseguimos expressar aquilo que de fato estamos necessitando, aquilo que de fato nosso coração está pulsando, e às vezes silencioso. Às vezes nós não percebemos expressar aquilo que nos incomoda, e a gente tenta procurar a palavra para chegar naquilo que de fato estamos precisando, e a gente tenta falar, mas parece que as palavras não fazem sentido e ninguém compreende. Mas tem algo interessante: Nicodemos não sabe expressar o que ele precisa de fato, mas Jesus sabia o que ele precisava. Eu vim dizer, doutor, você está aqui esta noite e até mesmo na oração você não consegue expor como de fato está o seu coração. E às vezes você não consegue falar, colocar em palavras. Eu vou tentar colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo, como eu me sinto, como eu estou, como vão as coisas. E eu tento expressá-la, e eu não consigo expressá-la. E esse grito, esse desespero humano, porque às vezes a gente luta para encontrar sentido, satisfação, e parece que, o que é isso? Eu disse, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Olhem para isso. Deixa eu perguntar para você: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Necessário é nascer de novo. Jesus sabe o que de fato você precisa. Jesus sabe o que realmente seu coração precisa, ainda que você não saiba explicar. Sabe por quê? Porque até mesmo nem como convém orar nós sabemos às vezes. E eu brinco dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe se como se fosse o quê? Ele auxilia-nos. É como se fosse uma criança que quer falar para alguém que ele viu de alguma coisa e ela não consegue falar em condições. E o pai, ou a mãe, ou a irmã interpretam o que ela está falando para outra pessoa. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele diz, na verdade, ele falou, eu te perdoo, Jesus. Não, ele falou, Senhor, eu muito... Não é isso que ele queria falar obrigado, Senhor. Mas como às vezes nós não sabemos expressar. Só que eu venho dizê-lo que não saber expressar não significa julgamento da parte do Senhor. Ele vai dizer, eu sei o que você precisa. Eu sei o que de fato precisa o seu coração. E uma das coisas que ele precisa, talvez esta noite, é nascer de novo. Porque se quiser herdar o reino de Deus, necessário é nascer de novo.
E a terceira declaração que eu falar com vocês, que é de facto o meu grande ponto, é este. Qual? É que às vezes nós maquiamos as nossas verdadeiras necessidades. Olhem para o que Nicodemos fala para Cristo. Você faz milagre. Não, Nicodemo, não é sobre isso. Às vezes nós maquiamos a verdadeira necessidade com coisas superficiais. Às vezes nós maquiamos o que precisamos. A mulher fez isso. O que é? Jesus está conversando com ela e ela tenta despistá-lo. Ela tenta maquiar. E esse vazio, esse desespero que há em nós, sabe como é que às vezes nós manifestamos ele? Sabe como é que às vezes nós tentamos resolver esse problema? De duas formas. Quais? Os dois exemplos, Nicodemos e a mulher samaritana. O primeiro deles é que às vezes alguns, por esse desespero, sabe fazer o quê? Partem para o caminho da imoralidade. Decidem viver de qualquer jeito. Tentando encontrar sentido para a vida, tentando encontrar alguma coisa que preencha o vazio da existência, ele então resolve partir para esse caminho. Viver como quiser, prostituição, alcoolismo, droga, e se perde, se desvia, vai longe do Senhor, como esta mulher, que era uma meretriz, que vivia a seu bel prazer, e está ali maquiando a vida, como se que aquilo que ela está fazendo preenchesse e suprisse este desespero. Só que tem um outro grupo, uma outra forma. Qual? A forma de Nicodemos. Qual era? A boa fama, o prestígio, a riqueza. E não entendo aqui riqueza como alguém que está pregando contra isso, não é bem isso. Mas o título, a boa reputação. Eu faço então do meu crescimento acadêmico algo que dá sentido para a vida. Eu faço então do meu crescimento profissional algo que dá sentido para a vida. Eu faço então o que é? Tudo aquilo que tem a ver com bom nome. Por exemplo, o religioso, ele vai cumprir todas as regras possíveis da igreja, da religião que pertence, porque ele entende que é ali que ele encontrou sentido. E é interessante que Nicodemos era um religioso que cumpria tudo que a lei mandava, entre aspas, porque ele era um fariseu, era um príncipe dos judeus, era alguém respeitadiço, muito bom nome, muito bem formado, muito bem estabilizado, muito bem religioso, sem nenhuma coisa equivocada, sem nenhum erro aparente, tudo perfeito. Num lado alguém tenta suprir isso ali, sabe como? Vivendo de qualquer jeito, para passar a ideia de quê? De liberdade. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, faço como eu quiser, ando como eu quero, vou onde eu quero, eu sou livre. Então para mim, o sentido da vida é liberdade. O outro lado é o bom nome. Eu cresci na vida, eu sou muito bem formado, eu estou muito bem trabalhado, eu sou muito religioso, eu sou cumpridor da lei, eu faço e faço. E no fim da história, o que é que Jesus falou para os dois? Para Nicodemos, o bom nome, o religioso, o bem estudado, o de bom dinheiro, o bem estabilizado, necessário é o que é? Nascer de novo. Para a mulher, o que ele falou? O que você precisa mesmo é beber da água da vida. E nós maquiamos isso dessa forma. Eu estou aqui muito bem, caminhando bem, eu estou aqui. Só que eu vim dizer-lhe que nem o Nicodemos, nem a mulher, nenhuma das duas atitudes preenche, supre o desespero da alma. Agostinho dizia que o ser humano anda por ali com sua alma abatida e perturbada até que encontra paz em Jesus. Sabe quando é que a vida de Nicodemos e a vida daquela mulher encontrou sentido? Quando elas encontraram Jesus.
quando eles beberam da água da vida, quando eles mergulharam no rio de Deus, quando eles tiveram que nascer de novo. Mas Israel, eu venho na igreja toda quarta, ao domingo de manhã, às vezes à noite, eu participo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu até prego, eu faço aquilo, eu sou estudado, eu trabalhei, eu sou tudo isso. Mas sabe o que ele quer dizer? Necessário vos é nascer de novo. Mas sabe, Israel, eu sou livre, ando como eu quero, vivo como eu quiser, eu vivo do meu jeito. Sabe o que ele diz? Você precisa beber da água da vida. Nem todos os seus títulos, nem todo o seu dinheiro, nem toda a sua carreira, nem mesmo o seu bom nome, nem mesmo o seu ser reviver, nem mesmo tudo isso que você acha que é grande coisa, é suficiente para dar sentido à vida. Quer sentido para a vida? Nasça de novo. Quer sentido para a vida? Beba da água da vida. Quer sentido para a vida? Se renda, diga: Senhor, mergulha-me no rio de Deus. Quer sentido para a vida? Diga: Senhor, eu estou sedento, eu estou faminto, e grite a Ele, chame por Ele, que Ele está dizendo em João 7,37, que no último dia daquela festa, Jesus se colocou no meio da festa, no meio daquela gente, e disse, como diz a Escritura: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão sobre o seu ventre. Sobre o seu ventre. Jesus tem rios de água para fluir no seu interior. E isso aqui dá sentido para a vida. Ainda que eu não consiga todo bom nome, todo bom status, se nós nos encontramos com Ele e cremos nele e bebemos desta água, há sentido para a vida, tanto aqui como na eternidade com Ele, para todo sempre. Crê em Jesus, nasça de novo e beba da água da vida. Mas talvez alguém diria: Israel, mas eu, já nasci de novo, eu, já entreguei minha vida para Jesus. Mas às vezes eu tenho uma sensação de um vazio. Eu diria que é muito normal. Por que normal? Porque aqui ninguém vai ser saciado completamente. Mas uma coisa nós temos certeza: o rio está em nós. Se está em nós, todas as manhãs nós podemos beber da água deste rio. Ainda que não estaremos aqui na terra completamente saciados, que não falte, que às vezes não sintamos sede, ainda que às vezes a gente tem sede, a questão não é ter sede, a questão é ter água. E quem se encontra com Ele, quem está com Ele, o rio flui no seu interior, o rio flui em você. Só bebe deste rio cada manhã, cada noite, cada manhã, cada noite. Beba deste rio até que chega aquele grande dia em que seremos saciados completamente pela presença do Senhor, em que seremos saciados plenamente, por inteiro, e não haverá mais sede, não haverá mais fome, porque seremos alimentados por Ele para todo o sempre. Faz sentido a vida? Faz. Quando bebemos da água do rio da vida. Faz sentido a vida? Faz. Quando o rio da água da vida está fluindo em nosso interior. Sabe o que é o que? Não basta ser estudioso, não basta ser religioso, não basta ter bom nome, não basta ter dinheiro, não basta ter prestígio. Sabe de uma coisa? A aparente liberdade de andar como tu queres também não resolve. Viver como achares melhor também não resolve. O vazio vai continuar ali. Agora, quando tu nascer de novo, quando você nascer de novo, aí sim, Jesus preenche o vazio que há no seu interior, na sua vida. E então nós viveremos vencendo o desespero da humanidade. Sabe por quê?
Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele preenche o vazio do nosso interior. Deixa eu perguntar para você esta noite. O que você precisa é de facto um milagre? O que você precisa é de facto uma porta aberta? O que você precisa é de facto, o sentido está de facto nisso? Está de facto no trabalho? Está de facto no estudo? Eu vou dizer o que eu acho que não. Não maqueia. Se joga aos pés dele. Se joga diante dele. E diga: dá-me de beber desta água. Quando eu olho para esse texto, o que eu percebo é que o que de facto aquela mulher queria, e ela não sabia, é aquilo que ela fala depois: Senhor, dá-me de beber desta água. Às vezes o que a gente de facto precisa, e que o nosso interior está gritando é: dá-me de beber, dá-me de beber, dá-me de beber. O estudo não dará, o dinheiro também não dará, o trabalho também não dará, a família também não dará, o mundo muito menos, a vida lá fora muito menos. Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aqueles que crerem em mim, não vai ser lagoa, serão rios de água viva. Ele quer preencher o vazio do seu coração. Ele quer preencher o vazio da sua alma. Ele quer satisfazer o desespero que é no seu interior. Ele quer resolver o problema do sentido da vida. Ele quer dizer: seja cheio do meu espírito, seja cheio desta água, flua neste rio, flua, deixa que ele flua no seu interior, porque ele tem água em abundância para mim e para você. Coloca-se em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que o seu coração de fato precisa? Fale com Ele. Ele está aqui. Estavam no encontro de fé. E encontro de fé é encontro com Jesus. Encontro de fé é encontro com Ele, em que nos expomos. Se exponha diante de Jesus. Faça como Nicodemos. Procure por Ele nesta noite. Exponha seu coração, ainda que de forma errada. Se encontre com Ele nesta fonte. As fontes que tens buscado até hoje, como aquela mulher samaritana, não supriram sua alma, não supriram sua sede, mas depois que ela se encontrou com a fonte das fontes, sua alma foi saciada. Nesta noite Jesus quer saciar, quer preencher, quer encher seu coração e fluir em ti o rio de água. Aleluia! Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, se rende a Ele, se exponha a Ele. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri